Oi, eu sou Melina Flynn e esse é o Voices, o programa criado para dar voz ao que importa. Em maio desse ano, o governo federal emitiu, através do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, um alerta de risco hídrico. Em junho, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, declarou situação crítica de escassez hídrica em áreas de 5 estados brasileiros. Isso não à toa. A situação dos reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e também do Centro-Oeste, que respondem por mais da metade da capacidade de geração de energia elétrica do país, é delicada. O governo estima que o volume de chuvas registrado desde outubro do ano passado é o menor dos últimos 91 anos. Para falar sobre esse cenário preocupante, nós recebemos Larissa Rodrigues, que é gerente de projetos e produtos do Instituto Escolhas, uma organização que desenvolve estudos e análises que linkam a economia do país com o meio ambiente. Entre meteorologistas, é consenso que, mesmo que chova, os volumes não serão suficientes para elevar os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas do Brasil. De acordo com a porta-voz do Instituto Escolhas, a situação é de fato uma emergência e há risco real do país ficar às escuras. Não, esse contexto é extremamente preocupante. Bom, o próprio presidente já falou que essa é a pior crise hídrica da história do país. Como a seca está muito grave, a pior da história do país e afetou especificamente a bacia do Rio Paraná, em toda a região sudeste e centro-oeste, então a geração está completamente impactada. A gente tem menos de 1/3 de energia armazenada nesses reservatórios, então a gente está numa situação de fato de emergência, com risco real de faltar energia no país. A gente não sabe se isso vai acontecer em que mês exatamente, mas a gente está num momento muito, muito crítico, e até porque a falta de energia impacta toda a economia, inclusive com impacto direto no consumidor, né? Para a gente ter uma ideia, esse mês agora de junho, o consumidor já vai pagar bem mais caro na sua conta de luz. Com essa menor oferta de energia a partir das hidrelétricas, o país precisou acionar as usinas térmicas, cuja produção é muito mais cara e também mais poluente. Em 2019, o Instituto Escolhas iniciou um estudo para analisar como os períodos de seca vinham se comportando aqui no país. O estudo mapeou uma piora nesses períodos, que se tornaram mais longos e também mais severos. O Instituto chegou a fazer recomendações ao governo federal, como ela mesma conta a seguir. Por isso, a gente fez uma série de recomendações para que o governo não passasse por mais uma crise hídrica, né? E dentre essas recomendações, basicamente estava a gente ter um monitoramento robusto e uma gestão dos recursos hídricos do país, porque a água tem usos múltiplos, né? Então a gente precisa de fato ter um sistema robusto de gestão. A gente precisa, junto com esse sistema, recuperar o nível dos reservatórios das hidrelétricas, né, que, como eu falei, hoje estão bastante baixos, e precisa também medir, né, quanto de água exatamente as termoelétricas no Brasil consomem, porque é bastante coisa, quanto de água a gente precisa para irrigação, para os vários tipos de cultivo. Fica claro como os impactos econômicos da seca vão muito além da energia elétrica, né? A porta-voz do Escolhas alerta que a crise pode se agravar, isso por uma soma de fatores. Quais, então, seriam as soluções possíveis para arrefecer esse quadro? Ela cita a seguir 2 pontos: fontes de energia renováveis e incentivos, ou seja, uma estratégia que olhe para o coletivo, mas também para o individual. Como é que você faz, então, para aumentar o nível dos reservatórios? Colocar no sistema fontes de energia que não prejudicam o nível dos reservatórios, que aí, como eu falei, usinas eólicas, usinas solares e usinas a biomassa. E o que é interessante, a própria biomassa funciona uma termoelétrica, né? Ela é igual a termoelétrica que hoje o governo está postando errado, que usa um combustível que é caro e a gente paga. A biomassa tem um combustível abundante, que não tem esse custo e que é armazenável e que pode muito bem suprir esse papel que as termoelétricas colocam hoje pra gente. Hoje em dia a água não tem custo, ela não tem um valor, então as pessoas, mesmo quando elas querem fazer algo positivo, elas não têm um incentivo para isso. Então no momento que a gente precifica esse recurso, a gente consegue
gerenciar a disputa pelos usos múltiplos, então você consegue organizar, né, a quantidade de água que vai para irrigação, que vai para cidades e que vai para a energia, e você consegue também, inclusive, estabelecer esses incentivos para as ações positivas que poupam água. A entrevista completa foi ao ar na TC Rádio e pode ser revisitada lá no TC Station, dentro da plataforma do TC. Não esquece de deixar o seu like e também de contar pra gente o que achou desse vídeo. Tchau e até a próxima!